Estamos vivendo os últimos dias. O amor está esfriando. O inimigo está atacando, proporcionando uma frieza espiritual. As máscaras estão caindo, os falsos revelados. Deus espera nosso clamor, assim como em Abacuque. Somos chamados a acordar, levantar, clamar e orar. O som do avivamento está chegando. Venha fazer parte de tudo isso. André Leono, da Igreja Batista Atitude, Rio de Janeiro. Pastor Sinésio Silva, Lagoinha, Canoas. Pastor Jefferson Lopes, Igreja Batista Amor e Graça, Conferência Avivamento, 25, 26 e 27 de novembro, às 20 horas. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu me chamo Gustavo e eu estou aqui para falar um pouco com vocês, para conversarmos um pouco juntos, para aprendermos juntos sobre 1 Coríntios capítulo 10. Tá? E a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer junto comigo, para nós começarmos, é orar. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele nos instrua com a sua palavra, para que nós possamos aprender juntos como igreja, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, obrigado pelo privilégio de estarmos vivos mais uma vez, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, que o Senhor fale conosco através do capítulo 10 de 1 Coríntios, que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, instruídos pela Tua palavra nessa manhã, que o Senhor abra os nossos corações, guarde a Tua palavra, Pai, dentro dos nossos corações, para que nós possamos sempre lembrar dela nos momentos bons e nos momentos difíceis. Nos ajuda, Pai, ajuda a Tua igreja, nos ajuda a sermos inspirados pelo Senhor nessa manhã. Fala ao nosso coração, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero te convidar, antes da gente começar, a você já ir lá, catar onde está a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Então vai lá, procura a sua Bíblia para que a gente possa ler o texto junto e compartilhar o texto juntos. Quando eu estiver falando aqui sobre uma parte do texto, você está acompanhando também na sua Bíblia, mesmo que seja numa versão diferente, não tem problema, tá? A gente vai acompanhando junto, então vai lá, corre, pega a tua Bíblia para a gente já poder estarmos estudando juntos essa aula número 10, que fala sobre Coríntios, capítulo 10, então 1 Coríntios, e nós vamos falar sobre então essa igreja de Corinto, o que estava acontecendo nessa igreja de Corinto, por que Paulo escreve essa carta e principalmente por que ele fala tudo o que ele falou no capítulo 10, que é o que nós vamos nos deter hoje. Amém? A primeira coisa que a gente precisa saber é que Corinto é uma cidade grega, uma grande metrópole. Vamos nos situar onde é que nós estamos aqui. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Corinto é que Corinto era uma cidade portuária muito importante. Ou seja, era uma cidade relevante, com muita movimentação, com grande movimento econômico, uma cidade muito relevante, muito importante. Uma cidade também com muitos templos pagãos, isso era característico de Corinto. Você imagina uma cidade portuária onde várias pessoas atracavam os seus barcos ali no cais do porto para poderem então fazer as suas negociações, entregar suas mercadorias, e também tinha muito movimento, era muita mistura de cultura. Mas o que prevalecia principalmente, a cultura grega. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nessa cultura grega, muitos templos pagãos estavam espalhados sobre Corinto, e principalmente dois deles, o templo de Afrodite e o templo de Apolo. Afrodite, você sabe, já pela mitologia grega aí, deusa do amor, e Apolo, o símbolo da masculinidade. E o que acontecia então em Corinto, né? Eles eram muito tentados a estarem sempre nesses templos, e havia ali muita prostituição, muita imoralidade sexual, né, com as sacerdotisas de Afrodite, com os representantes também de Apolo ali, da masculinidade, ou seja, tinha muita coisa para distrair a igreja. E no meio dessa confusão toda, no meio dessa cultura inteira, estava ali também a igreja de Corinto, uma igreja fundada por Paulo, que enfrentou as suas dificuldades e que nesse momento aqui precisava estar sendo alertado por Paulo, exortado por Paulo, porque estava se corrompendo.
porque estava entrando nessa cultura, nessa levada do povo de Corinto, e estava se perdendo no meio do caminho. E aí Paulo precisa escrever para eles algumas coisas, e aí eu quero falar com vocês sobre isso. Eles estavam misturados nesse contexto de cultura grega, cheio de vícios, cheio de coisas que poderiam afastar eles de Jesus. E é aí que nós queremos entrar, e é por isso que Paulo escreve para Corinto, né? E ele vai falar muitas coisas para Corinto, lá nos capítulos anteriores, como vocês viram, além da imoralidade sexual que cercava a igreja, um outro problema que surge, que é o que ele trata nesse capítulo 10, são a questão dos alimentos. Os alimentos sacrificados a ídolos, a corrupção espiritual que esses alimentos poderiam causar na igreja. Beleza? Agora que você já pegou a sua Bíblia, eu quero te convidar a ler junto comigo, nós passamos o texto inteiro de 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ler comigo, acompanhar na sua Bíblia, e juntos nós vamos ser abençoados por Deus, amém? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10, então, Paulo vai dizer o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como eles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia 23.000 morreram. Não devemos pôr o Senhor à prova como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a vocês, pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que participamos e partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer então? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo mesmo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Portanto, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo das refeições com ação de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus?
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a Deus de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Glória a Deus, esse é o primeiro capítulo, aliás, o capítulo 10 de 1 Coríntios, que nós vamos tratar nessa manhã. E eu quero falar com você da maneira que Paulo está exortando essa igreja, a igreja de Corinto, uma grande igreja, com muitas dificuldades, é claro, mas uma igreja escolhida por Deus também, abençoada por Deus e que estava se perdendo na caminhada. E a gente pode ver que Paulo ele separa 1 Coríntios capítulo 10 em 4 partes essenciais, e ele vem de forma muito sábia, lidando com o povo e mostrando para o povo um exemplo, depois exortando o povo acerca daquilo que o exemplo que ele deu fazia de ruim, ou seja, mostrando para eles, dizendo, olha, eles faziam isso, o resultado foi esse. E depois ele vem instruindo o povo, olha, vocês não devem agir assim, vocês devem agir de forma diferente, vocês devem fazer isso em prol dos outros. Ou seja, vocês devem usar a liberdade de vocês, mas não de uma forma destrutiva, mas de uma forma saudável. Amém? Vamos acompanhar então o que Paulo está querendo dizer para o povo de Corinto nesse capítulo 10. E a primeira coisa que a gente pode ver é que Paulo vai dizer para eles assim, olha, estar entre o povo não quer dizer que você agrada a Deus. Olha que forte isso. Estar entre o povo de Deus não quer dizer exatamente que você agrada a Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. E a gente vai ver isso dos versículos 1 até o versículo 5. Acompanha de novo comigo. Ele vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está fazendo um paralelo entre o êxodo de Israel, a saída do povo do Egito, e o êxodo que nós, como igreja, temos através de Cristo. Porque assim como o povo de Israel teve um êxodo através da sua aliança com Deus e a figura de Moisés na liderança, nós também tivemos um êxodo da nossa vida de escravidão do pecado através da nossa aliança com o Pai, com Deus, através do líder Jesus Cristo, que foi quem nos salvou, quem levou os nossos pecados. Ou seja, nós também temos essa aliança com o Senhor e nós também tivemos o êxodo do Senhor. E ele está fazendo esse paralelo e mostrando para a igreja de Corinto que, olha, assim como eles estavam no êxodo e participaram, também, porém, o Senhor não se agradou de muitos deles. Ou seja, estar entre o povo não quer dizer exatamente que você agrada a Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Preste bem atenção na ênfase que ele dá na palavra todos. Paulo vai dizer, todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados na nuvem e no mar, assim como eu e você fomos batizados em Cristo. Todos foram batizados na nuvem e no mar através de Moisés, com eles sendo abençoados por Deus, experimentando das maravilhas de Deus. Todos eles foram abençoados e foram batizados. E ele vai continuar, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ele vai dizer ali no versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e no 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Todos bebiam e comiam do mesmo alimento espiritual. E ele vai continuar, todos tinham as sandálias crescendo, todos tinham as roupas se renovando no corpo, nenhum deles sentia falta disso. Deus abençoava a todos, mas mesmo assim, no versículo 5 ele vai dizer, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Estar na casa de Deus, estar entre o povo de Deus não faz de você alguém que agrada a Deus. Leve isso para a sua vida. Comece a analisar a sua vida, as suas atitudes. Será que você tem vivido das experiências do conjunto inteiro ou você tem tido as suas próprias experiências com Deus? Ou será que você acha que estar no meio da igreja, presenciar tudo o que acontece no meio da igreja, faz de você alguém bem-sucedido espiritualmente? E não é isso que Paulo está dizendo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles.
Paulo está alertando isso de uma forma bem clara. Israel teve o seu êxodo, como eu falei antes, através de Moisés, e nós tivemos através de Jesus, mas o que nós temos feito a partir de então? Nós temos vivido somente da grande congregação, somente dos milagres que Deus faz em meio à igreja. Tome cuidado, porque estar entre o povo de Deus não quer dizer que Deus vai se agradar de você. Deus tirou todos do Egito. Mas a Bíblia fala que, contudo, ele não se agradou da maioria deles. Embora todos tivessem saído do Egito, nem todos agradaram a Deus. Nós tivemos o nosso êxodo através de Jesus. Nós fomos sacados, tirados do pecado através de Jesus. E assim como Israel estava unido com Moisés, nós estamos unidos com Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer nesses primeiros versículos, do 1 ao 5, ele está chamando a atenção da igreja de Corinto e dizendo para eles assim: olha, vocês foram salvos, é verdade. Vocês foram salvos por Jesus, vocês são libertos, sim. Vocês estão entre o povo de Deus, vocês estão entre a igreja, mas tomem cuidado, porque todos os israelitas foram tirados do deserto. Mas contudo Deus não se agradou de todos. É isso que Paulo está querendo dizer. Basicamente ele está dizendo, está presenciando o agir de Deus, ter experiências espirituais, não nos leva ao sucesso espiritual. Ou seja, estar no meio da igreja, presenciar muitas coisas, ver o milagre de Deus através da vida dos nossos irmãos, estar inserido no povo de Deus, não faz da gente alguém com sucesso espiritual, não nos livra do fracasso espiritual, assim como não livrou o povo de Israel que saiu do Egito, que presenciou o mar se abrindo, que presenciou o maná caindo do céu, que presenciou uma coluna de fogo, que presenciou a água saindo da rocha. Mesmo assim, eles não foram livrados do fracasso espiritual. Isso não foi suficiente para livrar eles do fracasso espiritual, a ponto de Deus olhar para eles e dizer assim: olha, não me agradei da maioria deles. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que nós não vivenciamos isso, que nós não estejamos somente na igreja, que nós não podemos somente estar a cada culto, estar olhando como Deus abençoa a parte física da igreja, Ele amplia o templo para aqueles que estão chegando, ver as pessoas sendo salvas, os milagres se multiplicando, e achar que isso faz de mim e de você pessoas de sucesso espiritual. Tome cuidado, porque estar entre essas maravilhas, estar presenciando essas experiências, ter experiências espirituais como essa no coletivo junto com a igreja, não faz de mim e de você alguém bem-sucedido espiritualmente. É isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Ele está dizendo assim: olha, embora vocês façam parte da igreja, isso não é garantia de que vocês não vão pecar e não vão cair, e de que Deus não vai se agradar de vocês. É preciso que vocês se atentem a agradar a Deus. Tudo isso está no meio tudo isso, está no meio da congregação. Ter essas experiências espirituais maravilhosas não nos livra de cairmos e fracassarmos espiritualmente. Você está entendendo onde Paulo quer chegar com o povo de Corinto? Ele vai continuar. Assim como aconteceu em Israel, estar entre o povo de Deus não quer dizer que você agrada a Deus. Esse é o primeiro ponto, é a primeira parte onde Paulo começa a falar para o povo de Corinto. E eu te falei, lembra que ele separa isso em 4 partes, esse capítulo em 4 partes, em 4 pontos fundamentais, e o primeiro deles é: estar entre o povo não quer dizer que você agrada a Deus. Quando Paulo traz a história dos antepassados, que ele fala assim: olha, irmãos, não ignoramos o fato de que nossos antepassados passaram pelo mar, estiveram sob a nuvem, foram batizados junto com Moisés, porém, Deus não se agradou da maioria deles. Quando ele está dizendo isso para eles, é como um alerta. Paulo está dizendo assim: olha, não é somente estar entre o povo, não é somente estar na igreja, não é somente vir domingo a domingo, é preciso zelar pela santidade, é preciso agradar a Deus. E será que eu e você temos agradado a Deus? Ou seja, estar entre o povo, mais uma vez, grave isso, estar entre o povo de Deus, estar na igreja, estar no meio da congregação, presenciar os milagres que acontecem no meio da congregação, as experiências espirituais que acontecem no meio da sua igreja, estar ali não quer dizer, não é sinônimo de sucesso espiritual. Isso não te livra do fracasso espiritual, então que você guarde isso. Assim como Paulo estava olhando para Corinto e dizendo para ele: olha, vocês precisam melhorar, vocês precisam progredir, vocês precisam rever os conceitos de vocês.
porque assim como os nossos antepassados estavam no meio do povo que foi tirado do Egito e tiveram o êxodo através de Moisés, e nós tivemos o êxodo através de Jesus, ainda assim, Deus olhou para a maioria deles e disse: olha, não me agradei de vocês. Se a primeira coisa que Paulo quer nos dizer é que estar entre o povo não quer dizer que você agrada a Deus, a segunda é semelhante e complementa isso. Porque Paulo vai dizer assim, em outras palavras, ele vai dizer: começar bem não quer dizer que você termina bem. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente começa alguma coisa e no meio do caminho a gente desanima, a gente para, e a gente pode até ter começado bem, mas a gente não termina bem. E é isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto, é isso que ele está alertando. Confere comigo na sua Bíblia, versículo 6, por exemplo, vai dizer para nós assim: olha, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Exemplo. Se as experiências espirituais não garantem o nosso sucesso espiritual, Paulo agora alerta o povo de Corinto que é preciso terminar bem. Não é só uma questão de começar bem. Não é só uma questão de sair junto com a galera do Egito. Não é só uma questão de atravessar o mar. Não é só uma questão de participar do maná. Não é só uma questão de ser batizado com Moisés. Não. É preciso terminar bem. É preciso concluir a carreira, como ele mesmo, Paulo, falou. Guardar a fé. É preciso terminar bem. É preciso progredir, avançar e não regredir. E não fracassar. É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Olha, vocês já viram o que aconteceu com os antepassados, que mesmo estando em meio de tudo isso, não agradaram a Deus. Agora, prestem atenção, vocês precisam terminar bem. Vocês precisam terminar bem aquilo que vocês começaram. Vocês precisam zelar pela caminhada com Jesus, pela santidade, pela santificação. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele, para explicar, para nos exemplificar, ele lista alguns pecados que o povo de Israel teve no Egito. E você vai ver como isso fica claro, e se você estudar todo o livro de 1 Coríntios, como nós estamos estudando, se você assistir os capítulos passados, aliás, se você está assistindo agora o capítulo 10 e não assistiu o 9, o 8, enfim, para trás, aproveita e assiste. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E você vai ver principalmente que esses pecados que Paulo lista sobre o povo de Israel lá no Egito, estavam presentes também na igreja de Corinto. Vai ficar claro isso para você, você vai conseguir ver exatamente essa lista de pecados dentro dessa igreja de Corinto, fazendo parte do povo de Corinto aqui. E a primeira coisa que ele vai dizer, do versículo 6 que nós acabamos de ler, é a cobiça. Cobiçar coisas más. Um povo insatisfeito, que tinha maravilhas ao seu redor, que tinha, como nós falamos, as sandálias crescendo nos pés, as roupas se renovando, tinha água dada por Deus da pedra, tinha maná caindo do céu. Um povo que experimentou muitos milagres. Talvez não houve uma geração que experimentou tanto milagre de Deus assim. Talvez a geração de Jesus. Mas imagina um povo que experimentou muitos milagres, as pragas, o manifestado poder de Deus, e agora estava cobiçando coisas más. Povo insatisfeito. E é isso que Paulo vai dizer no versículo 6. No versículo 7, ele vai falar sobre outro pecado. Ele vai listar outro pecado, ele vai dizer assim: não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O povo que recebeu muito de Deus e ainda assim deixou que os ídolos tomassem o lugar de Deus. Imagina uma galera que foi liberta por Deus, que atravessou o mar, que experimentou tudo de Deus em termos de maravilhas e sinais. E quando Moisés se ausentou, a primeira coisa que eles fizeram foi juntar um punhado de ouro ali e fazer um ídolo para que eles pudessem adorar. Ou seja, é idolatria. E se você for olhar e estudar, você vai ver, que a idolatria está muito presente na igreja de Corinto. Muito presente. E aí a gente vai ver que Paulo está alertando eles e dizendo assim, assim não deu certo. O povo fez isso daqui e assim não funcionou. Então, eu estou dando para vocês um exemplo para vocês fazerem diferente. O primeiro pecado, cobiçar coisas maus. O segundo, a idolatria. E o terceiro pecado que ele vai listar é a imoralidade. Imoralidade que está no versículo 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. 23 mil pessoas morrendo por causa da imoralidade.
Pensa que esse povo de Israel, ele se prostituiu, se misturou com as mulheres moabitas. E se não fosse suficiente isso, se misturar, se prostituir com as moabitas, além disso eles começaram a adorar os deuses moabitas. Por causa da imoralidade sexual, por causa do desejo sexual, eles pecaram contra Deus. Por mais que fossem o povo escolhido, separado de Deus ali, para estarem participando desse êxodo, conseguiram ser imorais sexualmente, pecaram contra Deus através da imoralidade, se misturaram com os moabitas, adoraram deuses moabitas. E se você for parar para perceber, Corinto também teve esse problema. Se a gente for ler os capítulos 5 a 7, a gente vai ver que Paulo vai tratar sobre essa questão sexual e sobre a imoralidade sexual de Corinto. E aí ele continua, o terceiro pecado então é imoralidade, o quarto ele vai dizer que é pôr Deus à prova. E está no versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Embora Deus tivesse feito de tudo por aquela galera, de tudo por aquele povo, eles conseguiram botar Deus à prova, começaram a reclamar, começaram a questionar Deus, começaram a colocar Deus à prova. Mesmo tendo experimentado tudo o que experimentaram vindo de Deus. E aí o quinto ele vai dizer que é a murmuração. Reclamaram no deserto. Imagina isso, versículo 10. E não se queixem como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Um povo que tinha de tudo, como nós falamos, recebia maná, alimento, água, as sandálias crescendo, as roupas se renovando, tinha de tudo, eles conseguiam reclamar a Deus a ponto de querer dizer assim, olha, era melhor que a gente tivesse ficado no Egito então. Queriam voltar para a escravidão. Olha o tamanho da murmuração do povo de Israel. E o que Deus está fazendo? Está mostrando para a igreja de Corinto o que eles fizeram, o que aconteceu com o povo de Israel e a forma como Deus não se agradou da maioria deles e está dizendo, olha, pelo caminho que vocês estão indo, o resultado é esse. Porque eu estou listando aqui 5 coisas, 5 pecados que eu consigo ver no meio de vocês. Ou vocês acham que Paulo listou essas coisas de maneira aleatória? Ele teve intenção, é claro. Ele listou isso observando a conduta, o comportamento da igreja de Corinto. E aí o que isso deixa para nós, igreja de hoje? Vocês já conseguiram ver um povo reclamando enquanto tinham maná e água no meio do deserto? Que eles não deveriam durar mais do que 3 dias e duraram anos. Anos. Passaram anos no deserto sendo sustentados por Deus. Sabe o que isso me faz lembrar? Da pandemia. Nós estamos vivendo agora o final da pandemia e às vezes nós queremos parar e pensar assim, ai, mas Deus não tem me abençoado, Deus não tem feito isso ou aquilo na minha vida, e a gente para e pensa, cara, quantas pessoas faliram na pandemia? Quantas pessoas não tiveram o que comer? Quantas pessoas foram demitidas? Quantas pessoas ficaram desempregadas durante a pandemia? E nós fomos guardados como igreja pelo Senhor. E às vezes nós queremos, assim como o povo de Israel, os quais Deus não se agradou, chegar para Deus e se queixar, reclamar, sem parar para pensar naquilo que nós temos e sermos gratos. Da mesma forma como Israel havia começado bem, começou bem com Deus, começou lá presenciando as pragas, presenciando o agir de Deus, o mover de Deus, presenciando o mar se abrir, o maná cair do céu, a água sair da rocha, presenciando tudo, começaram muito bem. Mas assim como eles começaram bem, eles terminaram, muitos deles, mal. Terminaram mal e Deus disse que não se agradou deles. E é isso que Paulo está querendo alertar Corinto. Está querendo alertar o povo de Corinto dizendo, olha, da mesma forma que Israel começou bem, mas seus pecados estavam fazendo com que terminassem mal, vocês também vão acabar assim. Esse também será o destino de vocês, esse também será o fim de vocês. Porque Deus pode não se agradar de muitos por causa da conduta de vocês. Paulo está alertando a igreja de Corinto para que eles não deixem que os pecados, esses mesmos pecados que ele listou aqui, que você vai ver, que estão presentes na igreja de Corinto. Paulo está dizendo para ele, não deixem que esses pecados façam com que vocês terminem a caminhada de vocês mal. E está dizendo a mim e a você, que devemos atentar a esses pecados, para que nós também, como igreja, hoje, não deixemos que pecados como esses façam com que a gente comece bem, muito bem,
mas acabe terminando mal. Acabe terminando com Deus olhando para nós e dizendo, olha, não me agrado dessa galera aí. Não me agradei da maioria deles. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está querendo mostrar. Depois, com relação ao exemplo de Israel, Paulo ele vai nos advertir sobre 3 coisas. Depois de ter falado sobre tudo isso. Lembra que nós estamos na segunda parte que Paulo segmenta desse capítulo 10, a segunda parte que ele quer mostrar para a igreja, que é começar bem não significa terminar bem. E depois que ele lista esses pecados, ele faz uma relação, ele nos adverte sobre 3 coisas. 3 coisas fundamentais ele vai advertir a igreja de Corinto e a mim e a você também. Versículo 11, quer ver? Lê comigo na sua Bíblia. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Exemplos. Sabe o que isso me lembra? Que uma frase que eu já ouvi muitas vezes, que os meus pais já me disseram, que pessoas mais velhas do que eu, mais sábias do que eu já me disseram, e você já deve ter ouvido também, que diz assim, olha, uns aprendem com os erros dos outros e outros aprendem com seus próprios erros. Tem gente que precisa errar para aprender, mas tem gente que é um pouco mais sábia, que consegue observar a vida dos outros, ver os erros que acontecem, as consequências que acontecem na vida deles e aprender e não fazer igual. Sabe o que Paulo está querendo dizer para o povo de Corinto e para mim e para você? Aprendam com os erros do povo de Israel. Olhem para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, que começou muito bem, mas que terminou mal. Olhem para os pecados deles e aprendam e entendam que se vocês seguirem pelo mesmo caminho, o fim vai ser o mesmo. O final vai ser o mesmo, vai terminar com Deus olhando para vocês dizendo, olha, eu não me agradei da maioria de vocês. Em nome de Jesus, que nós possamos ser diferentes do povo de Israel. Que pela graça de Deus, pela graça de Jesus e salvação sobre nossas vidas, nós possamos ser diferentes. E é isso que Paulo está dizendo para Corinto, olha, vocês precisam aprender. Aprendam, eu estou mostrando isso para vocês, para que vocês aprendam e mudem e façam diferente. Para que vocês aprendam não com apenas sobre os próprios erros de vocês, mas olhando para os erros do povo de Israel e aprendendo com os pecados do povo de Israel. Versículo 12, ele vai dizer assim, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você consegue perceber o que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está falando sobre soberba, sobre orgulho, sobre autossuficiência. Aquele crente que se julga muito bom. Não, para mim está tranquilo. Eu consigo. Não, o povo de Israel era pecador. Corinto eram pecadores, mas eu não. Eu não sou. E aí Paulo vai dizer para ele assim, olha, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuidado com a soberba. Cuidado com a altivez. E detalhe, olha que Paulo não está dizendo assim, aquele que está firme. Né? Em outras versões vai dizer aquele que está de pé. Não, ele vai dizer aquele que julga. Tome cuidado. Aquele que julga estar de pé. Talvez você tenha julgado estar de pé. Talvez o povo de Corinto estava julgando estar de pé, mas na realidade não estava. Cuidado, porque aquele que julga estar de pé, a queda é logo ali na frente. Se tem algo que nos faz manter a santidade e caminhar junto com Deus e zelar pela nossa santidade, pelo nosso relacionamento com Jesus, se chama temor a Deus. E sempre que nós nos achamos altivos, que nós nos julgamos estarmos firmes, que nós esquecemos da nossa natureza pecaminosa, o pecado está logo à frente e o risco de nós cairmos é muito grande. Assim como aconteceu com Israel, assim como estava acontecendo com Corinto, pode ser, mas em nome de Jesus não vai, que aconteça com nós como igreja. Se nós não olharmos para esses exemplos e aprendermos com eles. É isso que Paulo está querendo dizer para o povo de Corinto. Em versículo 13, ele vai dizer assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus te capacita para suportar as tentações com relação ao pecado. E entenda aqui que tentação, a gente tem a conotação, né, de pensar, tentação é algo negativo, ruim.
Mas eu creio que Paulo está falando aqui em tentação, no sentido assim, que o próprio Deus nos ajuda a nos dar tentação não maior do que aquilo que a gente possa suportar, mas no sentido de prova, de provação, de caráter aprovado. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, vocês estão tendo contato com muitas coisas, vocês estão no meio de muita coisa que está acontecendo aí em Corinto, mas Deus não está colocando tentação em vocês maior do que vocês possam suportar. Pelo contrário, Deus está colocando vocês nesse contexto justamente para que o caráter de vocês possa ser aprovado por Ele. Se fosse do contrário, Ele não diria assim, na parte B do versículo 13, mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus mesmo, providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, Deus está querendo de mim e de você e da igreja de Corinto também, que nós passamos pelas tentações, pelas provas, para glorificar o seu nome. E para sermos provados e aprovados por Deus, como caráter aprovado por Deus. Beleza, dito isso, nós terminamos a segunda parte que Paulo segmentou. Lembra, a primeira, estar no povo de Deus não quer dizer exatamente que você está agradando a Deus. Nós acabamos de ver agora a segunda parte, do versículo 6 até o 13, que não se trata somente de começar bem, mas de terminar bem, principalmente. E aí nós vimos que Paulo deu uma lista de pecados para alertar o povo de Corinto e para alertar a mim e você, a igreja de hoje. E aí depois disso ele nos deu 3 exemplos, ele falou sobre 3 coisas, ele falou sobre ser exemplo, aprender com os exemplos, ele falou sobre a soberba, versículo 12, ser ensoberbecido, cuidado com a altivez, cuidado para que não caia. E terceiro, ele falou sobre a tentação, de que mesmo sendo tentados, eu e você temos dados por Deus escapes, para que nós possamos suportar. E que não sobreveio sobre nós tentação maior do que a gente conseguisse suportar. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, todos esses pecados aqui que aconteceram no povo de Israel, que fizeram com que eles terminassem mal, não são justificativa, porque afinal de contas, é um exemplo para que vocês não caiam, porque afinal de contas, eles acharam que estavam altivos, que estavam suficientes, que estavam por cima e caíram, e afinal de contas, não é justificativa da queda deles, porque Deus não sobreveio sobre eles, não colocou sobre eles uma tentação maior do que eles pudessem suportar. E o próprio Deus deu escape, o próprio Deus dá escape para nós. E encerrando essa parte então, nós entendemos que nesses 2 pontos, primeiro Paulo falando para o povo de Corinto que estar entre o povo não quer dizer exatamente que você agrada a Deus, e segundo, ele dizendo para o povo que não é importante somente começar bem, mas terminar bem. E agora em terceiro lugar, ele vai dizer que o seu lugar é na mesa do Senhor e não na mesa dos demônios. Conseguiu entender? Primeiro, estar entre o povo não quer dizer que agrada. Segundo, começar bem não quer dizer que termina, que vai terminar bem. E aí ele vai alertar tudo isso porque o seu lugar, o meu lugar e o seu lugar é na mesa do Senhor e não na mesa dos demônios. O lugar da igreja de Corinto era na mesa do Senhor e não na mesa dos demônios. E é isso que Paulo vai falar para eles. Presta atenção comigo. Aqui a gente chega no problema da questão do capítulo 10. Paulo fez todo esse rodeio, essa introdução, assim como eu e vocês estamos lendo e falando sobre isso, para que eles pudessem entender que a idolatria era o problema aqui. Que os alimentos que eles estavam comendo, a forma como eles estavam lidando com essas coisas, era o problema da igreja. E você vai entender isso agora a partir do versículo 14. Então Paulo chegou no X da questão. Ele já havia exortado Corinto sobre as divisões. Lembra, lá nos primeiros capítulos de 1 Coríntios. Ele vai dizer assim, olha, não digam que uns são de Paulo, uns são de Apolo, outros são de Pedro. Não, somos de Cristo. Ele vai alertar sobre as divisões. Aí depois disso, do capítulo 1 ao 4, ele fala sobre isso. Né? E aí depois disso, ele exortou o povo com relação ao envolvimento sexual. Lembra que nós comentamos aqui? Uma cidade portuária, Corinto, com muitos templos e muita prostituição nos templos. Né? E agora ele vai falar sobre a idolatria. Dos capítulos 5 a 7, ele fala sobre a questão sexual. E do 8 até o 10, ele vai falar sobre a questão da idolatria através dos alimentos. Aquilo que o povo comia, a forma como eles lidavam com isso, que é muito importante. Ele vai chamar a atenção a respeito da comida sacrificada aos ídolos. E isso é extremamente importante para mim você entender qual era o contexto dessa igreja. O que estava acontecendo? Tá, imaginem que nesses tempos, como eu falei antes, uma cidade portuária, cheia de templos, cheia de coisas a oferecer aos mercantes, aos pessoais, aos comerciantes que chegavam ali. E você imagina que nesses templos havia muitos banquetes, muitos sacrifícios para os ídolos.
para esse povo. E o que estava acontecendo? A igreja estava chegando nesses templos e participando dos alimentos, comendo os alimentos dos ídolos, que eram sacrificados a ídolos. E o problema principal disso era fazer isso na presença de ímpios. Ou seja, você dizer, não, aqueles são a igreja de Corinto, são os cristãos que seguem a Jesus e estavam lá participando da mesa dos ídolos, ou seja, como Paulo vai dizer, da mesa dos demônios. Quer ver? Dá uma olhada comigo. Versículos 14 e 15, Paulo vai dizer, fujam da idolatria. Lê comigo aí na sua Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a vocês como pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Paulo está dizendo para ele, olha, vocês são inteligentes. Vocês são instruídos. Paulo está falando sobre uma igreja envolvida com comida sacrificada a ídolos, mas uma igreja que tinha instrução, que eram pessoas sensatas, como ele mesmo vai dizer, e vai dizer assim, olha, fujam. Vocês não estão vendo que o mesmo pecado da idolatria foi o pecado que aconteceu lá com o povo de Israel, e que não terminaram bem, e que acabaram com Deus não se agradando dele. Ele está dizendo assim, olha, fujam da idolatria. Fujam dessas comidas sacrificadas a ídolos. Mas o que eu e você hoje, como igreja, podemos estar nos envolvendo que foi oferecido a ídolos? O que eu e você podemos estar nos envolvendo? Já parou para pensar nisso? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, a partir do momento que nós estamos avançando nos versículos 16 e 17. Paulo vai dizer assim, na verdade, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Veja que Paulo usa de novo todos participamos. Assim como ele usou todos os nossos antepassados, todos passaram pela nuvem, todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, ele vai dizer que todos participamos de um único pão, ou seja, todos estamos ligados com Cristo através da nossa identificação como seguidores de Cristo, mas pode ser que ainda assim nós acabamos não agradando a Ele. É isso que Paulo está dizendo e alertando. E aí ele vai dizer assim, olha, vocês são participantes. Versículo 16 e 17, nós não podemos ter participação com ídolos, porque a nossa participação, ela é com Cristo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, não tem como vocês participar dessa comida dos ídolos. Sabe por quê? Porque a participação de vocês é com Cristo. A mesa de vocês é a mesa de Cristo. O sacrifício de vocês é o sacrifício de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está nos alertando sobre isso. Versículos 18 a 20, ele vai deixar isso ainda mais claro. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Olha o que Paulo está dizendo. 19. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo, será que é alguma coisa? Versículo 20, não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Nós não podemos ter participação com os demônios. Não podemos. O que Paulo está dizendo aqui, olha, considerem, versículo 18, considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios estão participando do altar junto. É isso que ele está dizendo para Corinto. Ele está dizendo assim, olha, embora vocês sejam cristãos, vocês sejam a igreja, a famosa igreja de Corinto, se vocês estão lá comendo dos sacrifícios, vocês estão participando do altar junto com aqueles ídolos, logo vocês estão adorando os ídolos também. Idolatria. Assim como o povo de Israel lá, que Paulo alertou e está dando exemplo, é o que está acontecendo em Corinto. Olha, vocês estão participando da mesa com eles, vocês estão comendo o alimento, vocês estão também participando do altar. Vocês estão também adorando esses ídolos, embora vocês não tivessem feito o sacrifício, mas vocês participaram da comida, vocês estão juntos na adoração aos ídolos. Isso é idolatria. Vocês estão traindo o Deus de vocês, e o que nós como igreja hoje fazemos, que por hora, de certa forma, pode ser idolatria e pode nos afastar e pode nos levar à participação com demônios e não participação com Cristo, como Paulo fala que nós temos. Ai, mas eu vou só ir naquela festa, eu não vou beber, eu não vou ficar com ninguém. Ei, você está lá, você pode não ter organizado nada,
Veja bem, você pode não ter organizado nada, mas você está lá. Se você está lá, você está participando do altar. Meu querido, olha que forte o que Paulo está te dizendo. Se você está lá, você está participando do altar, logo você está tendo participação com demônios, ou você acha que aquilo é de Deus. Veja bem, não estou falando do aniversário de família, de um aniversário de 15 anos da sua família, dos seus amigos. Não, eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. De você sair para a festa onde pessoas estão indo lá para se depravar, para se corromperem, onde não há nada que você vá fazer em termos de prol do reino de Deus. A única coisa que há lá é destruição. É um local sacrificado a ídolos, e se é sacrificado a ídolos, é sacrificado a demônios, você não tem o que fazer lá. E sabe o que é o pior disso? Se você está lá, você está no altar, e se você está no altar, você está adorando a demônios, você está tendo participação com os demônios. A sua participação ela é com Cristo. O seu lugar é de participação com Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Versículos 21 e 22, olha como ele vai dizer. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Olha o que Paulo está dizendo. Ou você é de um ou você é de outro, não há como ser um meio termo. Não posso ter participação na morte de Jesus Cristo. E não posso participar da ceia de Jesus Cristo e ter participação com demônios através da idolatria. Você consegue entender isso? Paulo está dizendo assim, olha, o seu lugar, a sua participação, ela é com Cristo. O seu lugar é na igreja, é entre o meu povo, é entre os santos. É isso que Paulo está dizendo para Corinto e para mim e para você. O que Paulo está dizendo para Corinto, olha, não é nos templos de Afrodite, ou de Apolo, ou de qualquer outro, que é o lugar de vocês estarem se alimentando. O lugar de vocês estarem na igreja. Vocês precisam estar com o povo, ganhar o povo, beleza, mas não participem do altar dos ídolos deles. Sabe, tem um líder de jovens, o Madaleno, da igreja da cidade, em São José dos Campos, que ele faz um trabalho muito legal com os jovens. Ele pega uma galera dos jovens e leva para a porta de algumas festas para abençoar pessoas, para orar por pessoas, mas eles não entram lá. Eles não participam do altar junto com eles. Porque eles sabem que a participação deles é com Cristo, é com o sangue de Cristo, com aquele que subiu no madeiro e morreu por eles, não é com os demônios. A igreja de Corinto estava se misturando com a galera, estava indo na onda do povo, estava tendo relações sexuais com uma galera inteira, estava tendo divisão, estava participando do altar nos templos, e Paulo está dizendo para eles, olha, esse não é o lugar de vocês, a participação de vocês é com Cristo. Esse é o principal fundamento que Paulo está exortando eles. Está dizendo para eles, olha, assim como o povo se corrompeu lá no deserto com a idolatria, vocês também estão acontecendo, vocês também estão fazendo. Você também está participando do altar dos ídolos, embora você não faça o sacrifício, mas você está comendo, você está desfrutando, você está participando. E se você está participando, você está adorando a ídolos, e se você adora a ídolos, me desculpa, mas você adora demônios. É isso que Paulo está dizendo. Olha que forte. Em versículo 22 ele pergunta, então provocaremos o ciúme do Senhor? Provocaremos o furor do Senhor, a ira do Senhor sobre nós? Ou será que a gente vai dizer que a gente é mais forte do que Deus? Ou seja, não, eu me sinto muito bem de estar lá. Não, eu estou tranquilo, eu sei até onde eu posso ir. Ou você se acha mais forte do que Deus? Se Deus está alertando, olha, esse não é um lugar para você. Você facilmente irá se corromper, se perder, e você acha que, não, está tranquilo, pode deixar, são meus amigos, eu sei até onde eu posso ir. Não, você está participando. Toda vez que eu e você como igreja, nós fazemos isso, nós negociamos, nós adoramos a ídolos, de forma até mesmo por tabela, né? Mesmo não tendo feito o altar, nós participamos daquilo que não é consagrado a Deus, mas é consagrado a demônios. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos tendo participação com os demônios. E lembre-se, a nossa participação é com Cristo. É isso que Paulo está dizendo para Corinto. E aí, ele vai encerrar essa parte falando sobre isso. Não provoquemos o ciúme do Senhor. Por favor, não provoquemos o ciúme do Senhor. Sejam sábios. Primeiro, estar entre o povo não quer dizer
que você agrada a Deus. Segundo, você lembre, começar bem não quer dizer que você vai terminar bem. Você precisa terminar bem. Terceiro, o seu lugar não é na mesa dos demônios, mas o seu lugar é na mesa do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. E por último, para a gente se encaminhar para o final dessa nossa aula, dessa nossa 10ª aula, abram mão de si mesmo por amor a outros. Veja bem, Paulo está chamando a galera de Corinto e está dizendo para ele assim: olha, vocês estão entre o povo, mas isso não quer dizer que Deus se agrada de vocês, vocês precisam zelar por isso. E ele vai continuar. Por quê? Por que vocês precisam zelar por isso? Porque mais importante do que começar bem é terminar. Vocês precisam terminar bem. E vocês só terminam bem quando vocês entendem que o lugar de vocês é na mesa do Senhor e não na mesa dos demônios. Que a participação de vocês é a participação com o Senhor, com Cristo, e não com os demônios, porque vocês ceiam, vocês participam, vocês comem e bebem do sangue e do corpo de Jesus. Não com os demônios. Por mais que seja um memorial, nós sabemos que nós fazemos isso todo mês na nossa ceia, como um memorial, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos participando da mesa de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. E por último ele vai dizer, olha, fazendo isso, entendendo que vocês precisam primeiro agradar a Deus, não somente estar entre o povo, que vocês precisam terminar bem, não somente começar, que vocês precisam estar na mesa do Senhor, tudo isso vocês vão entender e vão compreender que vocês precisam abrir mão de si mesmos para amar pessoas, para abençoar as outras pessoas. Você vai entender o que eu estou te dizendo. E Paulo vai falar isso do versículo 23 até o versículo 33, acompanha comigo. Primeiro ele vai começar por aquele versículo muito conhecido, tenho certeza que você conhece, você já ouviu falar. Ele vai dizer assim, olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Abra mão de si mesmo por amor aos outros. Paulo agora está dizendo ao povo, olha, fujam dessas coisas não somente em virtude do pecado. Não é somente porque isso corrompe vocês. Não é somente porque isso destrói vocês, mas principalmente também porque através da destruição de vocês, da corrupção de vocês, outras pessoas podem ser corrompidas e destruídas por causa do pecado de vocês. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo assim, olha, não sejam pedra de tropeço na vida de ninguém. Você está começando a entender? No capítulo 8, versículos 9 a 13, você já viu aqui no mesmo canal da IBAG TV, nós estudamos sobre o capítulo 8. Paulo vai dizer isso, ele vai ser bem claro, eu quero ler contigo rapidinho. Contudo, tenham cuidado, versículo 9 do capítulo 8. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tenha este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. É ou não é verdade? Será induzido. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Olha que impactante o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando você pega e vai para uma festa, mas você não bebe, você não participa, você não fica com ninguém, você não se corrompe, quando você participa de algo que não foi oferecido a Deus, que não vem de Deus, mas que foi sacrificado a ídolos, mas você não está ali oferecendo o sacrifício, Paulo está dizendo que quando você está participando, pessoas podem olhar para a sua vida, postou uma fotinho lá na festa no Instagram. Pessoas podem olhar para a sua vida, olha, não é esse o fulano lá da igreja, o líder de jovens, não é ele. Mas se ele pode, eu também posso. Cuidado, Paulo está dizendo que isso, meus irmãos, fazer um desses irmãos que tem a consciência fraca pecar, é pecar contra Cristo. Cuidado com o que você tem postado nas suas redes sociais, aliás, não só pelo que tem postado, porque isso é o de menos. Cuidado com o que você tem vivido e feito, porque você pode ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Cuidado, Paulo está dizendo que isso é pecar contra Cristo. E o que Paulo está querendo dizer então? Que eu, como líder de jovens, eu preciso ser irrepreensível. Que você, como líder da igreja, que você, como discípulo de Jesus, para as pessoas que estão lá fora, precisa ser irrepreensível. Precisa buscar ser irrepreensível.
para que possa dar bom testemunho, para que as pessoas possam olhar para você e ver a figura de Cristo, e não olhar para você e pensar, mas se ele faz, eu também posso. Se ele é o Bíblia lá, o que diz que vai para a igreja, que segue a Deus e faz, então eu estou de boa. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que Paulo está dizendo para Corinto, olha, tomem cuidado, porque o que vocês estão fazendo pode levar a muitos tropeçarem e caírem. Versículo 23 e 24, ele vai fazer assim, ele vai falar assim, não transforme a liberdade de vocês em libertinagem. Você sabe o que é liberdade? Liberdade está associada à independência. E libertinagem está associada ao uso errado dessa independência, dessa liberdade. É usar a liberdade de forma errada. Nós somos livres do pecado, mas não podemos fazer uso dessa liberdade a ponto de pecarmos novamente. Consegue entender isso? Paulo está dizendo para o povo de Corinto assim, olha, vocês são livres, mas não faça com que essa liberdade faça vocês voltarem para a escravidão do pecado. Usem com sabedoria. Olha comigo, versículos 23 e 24. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha isso, nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas será que o que eu tenho feito edifica outras pessoas? É isso que Paulo está dizendo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Aí o negócio complica. Porque a nossa tendência é sermos egocêntricos. É sermos alguém que busca os próprios interesses. E assim como nós, Corinto também. A nossa carne é assim, a nossa tendência pecaminosa é assim, a tendência de Corinto, da igreja de Corinto também era. E ele está dizendo para ele, olha, não busquem os interesses de vocês, o próprio bem, mas sim o dos outros. Cuidado com seus irmãos novinhos, principalmente os novinhos, para que eles não caiam, para que eles não sejam, para que eles não tropecem por causa de vocês, como pedra de tropeço. E Paulo está dizendo isso, não transforme essa liberdade em libertinagem. Versículos 25 a 30, Paulo vai falar sobre a consciência, que a gente vai se encaminhando para o final, vai falar sobre consciência. Essa consciência que vai fazer com que a gente olhe para o bem do próximo e não o nosso. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você, e está dizendo para o povo de Corinto. Presta atenção, acompanha na sua Bíblia aí, versículo 25, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Ou seja, você vai no mercado, não sei se você sabe, mas naquela época, você já deve ter estudado sobre isso. Os sacrifícios, eles eram oferecidos com as melhores carnes, os melhores animais. E o que a galera fazia? Pegava essas carnes que eram sacrificadas e muitas vezes isso voltava para o mercado, ia para o mercado público. E aí você podia comprar uma carne boa por um preço um pouco mais barato. Mas nem sempre significava que aquela carne era de ídolo. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, se tu vai no mercado e vai compra sem fazer pergunta, por causa da consciência. Você precisa se alimentar, então vai lá e compra, sem fazer pergunta. Porque afinal de contas você sabe o que você vai comprar e você vai chegar em casa e você vai dar graças a Deus por isso e está tudo feito. Você vai pegar esse alimento e dar graças e tranquilo, porque afinal de contas você comprou, você está na sua casa. Entendeu? Entendeu o que Paulo está dizendo? E aí ele vai dizer no versículo 26, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, quando você é convidado para ir na festa de um parente, um aniversário de 15 anos, vai. Tranquilo, é uma celebração, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, o que Paulo está dizendo é, ei, não vai chegar lá nesse aniversário e vai encher a cara, por favor. Vai beber, primeiro que você é cristão, segundo que vai ter pessoas lá que vão olhar para você e pensar assim, poxa, mas ele não é da igreja, agora está aqui, beberrando com todo mundo. Não, peraí gente, o que Paulo está dizendo é, olha, tenham consciência. Se você quer chegar na sua casa, pegar um vinhozinho, tomar com a sua esposa, beleza, tranquilo. Faça isso com a sua esposa na sua casa. Primeiro, porque você não pode dirigir depois de ter consumido uma tacinha de vinho. E segundo, porque você não está sendo pedra de tropeço para ninguém. Você não está sendo pedra de tropeço para ninguém. É esse o importante. Cuide com o que você tem feito, o seu testemunho, por causa da consciência, Paulo está dizendo. Versículo 27, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for representado, sem nada perguntar por causa da consciência. Entendeu? Alguém te convidou para ir na casa dele, come, vai lá. Seja bem recebido, seja alguém educado, faça parte junto, mas por causa da consciência, nem pergunte. Nem pergunte nada.
Porque se ele disser que foi sacrificado a ídolos, se ele tiver que tem participação com ídolos, aí não. Aí você não come por causa da consciência também. É isso que Paulo está dizendo. Não considere o seu próprio bem, mas o do próximo. Paulo está dizendo agora para o povo de Corinto assim, olha, vocês estão entendendo que vocês estão misturados com uma idolatria aí gigante. Que vocês estão errando feio. Agora parem de fazer isso, mas não somente por causa do pecado, mas principalmente por causa dos outros. Quanto mais vocês pecam, mais vocês estão levando pessoas a pecar, é isso que Paulo está dizendo. E ele vai continuar. Quer ver no versículo 28? Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da consciência da pessoa que o comentou, como da consciência. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. E ele vai dizer no 29, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Consciência. E Paulo está dizendo assim, olha, alguém vai chegar para ti e vai dizer, ó, isso aqui foi sacrificado a ídolo. Então não coma. Isso aqui tem participação não com Deus, mas tem participação com Satanás, com ídolos. Se você sabe disso, se aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, poxa, mas é da igreja, e olha aí, ó. Ah, depois fala que é da igreja. Não coma, não faça, não participe, não tenha participação. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, você vai estar levando essa pessoa a tropeçar e pecar. Faça isso em bem não somente seu, não com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros, buscando o bem dos outros. E aí o 29 ele vai dizer, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? E o 30, se participo da refeição com ações de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Paulo está perguntando, olha, se eu dei graças, se a minha consciência está tranquila, eu estou comendo, por que eu sou culpado então? Por que eu não devo fazer? É óbvio. Ele está dizendo isso por causa da consciência do outro, para você não ser pedra de tropeço na vida do outro. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós falamos aqui sobre a questão das redes sociais, sobre a questão daquilo que você divulga, sobre aquilo que você apresenta para os outros, ei, tome cuidado por causa do outro, para que você não seja pedra de tropeço na vida de outros, pelo testemunho com relação aos outros, principalmente aqueles que são neófitos, são novinhos na fé, são recém-convertidos, que não têm o discernimento que você tem. É isso que Paulo está dizendo. Por que então eu sou condenado? É para que eu não possa fazer outros tropeçarem, para que eu possa ver não o meu bem, mas o do outro. E aí, para encerrar, nos versículos 31 a 33, ele vai falar sobre fazer tudo para a glória de Deus. Quer ver? Acompanha aí para nós encerrarmos. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço